Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar Estratégia de Dados Organizacionais. O que eu faço com todos esses dados? Sou Jeane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert e gostaria de repassar a vocês algumas importantes orientações. Primeiramente, oriento que habilitem a opção tela cheia na parte superior desta tela para que haja uma melhor visualização da apresentação. Esta apresentação está dividida em uma palestra de até 40 minutos e um espaço para perguntas de até 10 minutos. Caso queiram enviar perguntas durante a palestra, acesse nosso site www.softexpert.com.br/se-perguntas. As perguntas que eventualmente não puderem ser respondidas na sessão de perguntas serão respondidas após a conferência pelo e-mail do apresentador. Estou aqui com Tobias Schroeder, gestor de marketing e produto da Soft Expert, que iniciará agora a sua apresentação. Olá, Tobias. Olá, Jeane, olá a todos. Estamos então começando mais uma apresentação ao vivo da Soft Expert, um webinar, e o tema é Estratégia de Dados Organizacionais, o que eu faço com todos esses dados. E vamos falar sobre dados, sobre informações que precisam e podem ser úteis para a organização, para a tomada de decisão. Eu gostaria de jogar na tela, já no primeiro slide, a bomba, que é o Big Data. Tanto se fala desse termo, e quando a gente fala em dados organizacionais, volume, quantidades crescentes, o termo que mais vem nas pesquisas e que está sendo falado hoje em dia é o Big Data. Mas o que é, quais as diferenças para com outros termos que vinham sendo utilizados ou vêm sendo utilizados? É efetivamente uma solução, uma coisa palpável ou não? Então, basicamente, é sistema de informações organizacionais. Então, gestão e classificação dos dados para serem aproveitáveis. Então, administrar e classificar os meus dados para que sejam utilizáveis, sejam úteis para a minha organização. Eles têm que estar em conformidade com os requisitos gerais, com requisitos de gestão de risco, conformidade regulamentar, ter a gestão do próprio desempenho da empresa, governança corporativa da empresa, as regras gerais da empresa, seguir o padrão estipulado pela organização, a cultura da organização, para tentar transformar eles, não que eles sejam dados estruturados, ou não queria classificar assim entre estruturados e não estruturados, mas que eu possa classificá-los e organizá-los para que eu possa utilizá-los. Então, a gente pode encontrar várias definições para o termo Big Data, na internet. Se eu jogar, vão haver várias, mas ela, em si, a definição, ela não tem tanta importância no dia a dia para quem lida com isso, para o usuário que lida com os problemas relacionados aos dados no dia a dia. Então, definição não vai nos ajudar nesse momento. Então, eu não queria mesmo trazer nenhuma definição para que vocês saiam, Big Data é isso ou é aquilo. A importância mesmo é transformar dados em informação útil ao negócio. Se um dado não está gerando valor agregado, não está trazendo utilidade ao negócio, ele não deveria nem ser mantido. Essa é uma das premissas até da própria gestão do desempenho, que também envolve dados e informações, que se algo, até da própria gestão de maneira geral, se algo não pode ser medido, não pode ser controlado, não pode ser administrado. Mas, quando ele passa a ser medido, ele passa a ter um custo. E eu medi um dado para ele não ser algo útil para mim, eu estou gerando um custo desnecessário para a minha organização, tanto em termos de armazenamento do dado em si, quanto da manutenção da existência dele, que existe um custo atrelado a isso também. Uma coisa que eu queria destacar em termos de Big Data, que isso
empresas e institutos de pesquisa falam dos 3 Vs, né? Quando se fala em Big Data, fala nos 3 Vs, que está relacionado à quantidade, ao volume de dados, mas não só o volume. Então a gente começa pelo volume, aqui começamos pelo lado esquerdo. O volume dos dados hoje em dia. Então já se fala em zettabytes para mensurar volume de dados, que é uma unidade quase inexpressível em números, né? 21 zeros depois aí da primeira casa. Então o volume é gigantesco e os arquivos, a informação, ela já trabalha com volume maior de dados. Então eu já consigo hoje gravar um vídeo facilmente no meu celular e postar usando a minha própria rede 3G em lugares onde funciona, obviamente, de maneira fácil. Isso antigamente, falar em postar, em transferir questões de megadados aí até de 10 megas já era, nossa, não, isso não dá para fazer tão facilmente. E hoje a gente não se preocupa mais tanto com o tamanho dos arquivos, com o tamanho dos meus documentos, porque simplesmente não é mais um problema para mim a questão do volume do armazenamento. A questão da velocidade. O conteúdo digital mundial vai dobrar em 18 meses. Isso é uma estatística até um pouco antiga, né? Isso a gente sabe que é exponencial, não é linear esse crescimento, essa velocidade com que a evolução dos dados vai acontecendo e com que o volume vai se proliferando. Uma coisa o volume é grande, a questão a outra é a velocidade com que ele aumenta mais ainda. E o outro V seria a variedade. Então 80% dos dados organizacionais serão não estruturados, abrangendo tanto fontes tradicionais como não tradicionais de dados. Não tenho mais aquele conteúdo formatadinho, bonitinho, documentos, procedimentos, imagens. Eu tenho dados não estruturados, eu tenho textos, eu tenho chats, eu tenho fotos sem uma devida organização estrutural. Então a variedade de dados é muito grande. Esses 3 Vs, no meio dessa imagem que representa várias operações dentro de uma empresa, ele representa, esses 3 Vs eles são pautados até pelo Gartner. O Instituto Gartner fala nos 3 Vs. Só que os 3 Vs eles já em algumas entidades já falam em mais que 3 Vs, já falam em 4 Vs, em 5 Vs até. Eu encontrei algumas derivações diferentes na minha pesquisa para fazer essa apresentação desses Vs. Um deles, aparecendo aqui embaixo, vocês podem ver, variabilidade. Então, a questão das diversas possibilidades de análise. Então, a variabilidade dos dados. O outro é a veracidade dos dados, né? O valor e a confiabilidade com que esses dados eles existem. Hoje, se é 3, ou se é 4, ou se é 5 vezes, não importa tanto. A questão é representar aqui que os dados existem, são múltiplos, uma variedade muito grande, crescem com uma velocidade bastante grande e são pesados, são volumosos. Podem ter valor ou não, podem ser confiáveis ou não, pode ter várias possibilidades de análise ou não. Se 3 ou se 5 vezes, não importa. O que importa é que estamos falando de muita informação e a gente precisa saber o que fazer com ela. Eu queria jogar para vocês também esse gráfico que é do Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que pesquisa termos na internet e como eles se comportam no decorrer dos anos, a busca e a referência pelo uso desses termos. Então vocês podem ver, eu joguei 3 principais termos aí quando se fala de gestão de dados corporativos. Business Intelligence, que a gente já vai ver um pouquinho para frente aqui o que é. Trata-se mais de uma ferramenta mesmo. Business Analytics, que está muito em voga agora não se fala mais tanto em Business Intelligence, eu tenho uma ferramenta de Analytics, né? E o Big Data. Então vocês podem ver que o termo Big Data era bem baixo de 2005 para cá e teve um crescimento estrondoso de meados de 2011 para frente e ultrapassa todos os demais. O termo Business Analytics
em vermelho, ele também bem estável para baixo, num nível baixo até 2011, uma leve crescida para até agora, nós estamos em 2014. E o termo Business Intelligence começa muito alto e se mantém muito alto, e começa a decair no final, em 2010. Mas não, ele decai, né, mas não é um declínio tão expressivo, ele se mantém ainda num patamar, estou falando em termos relacionais, não absolutos aqui, comparativo com os três termos, ele se mantém num patamar médio, até na média que nós podemos ver no começo, ele ainda é maior, né? Essa análise aí de 2004 para cá, nos últimos 10 anos. Então, ou seja, o Big Data é uma tendência? Mas o Business Intelligence morreu? Não. Né? E o Business Analytics é útil para alguma coisa? Então, a gente não pode criar super-heróis e nem condenar termos antigos, né? Eu acho que todos têm a sua validade. Mas falando em BI, historicamente, ferramentas de BI elas servem para reportar tendências históricas e a situação atual. Então, o que seria o Business Intelligence? Inteligência dos negócios. Ferramenta para cruzar informações do meu histórico, usando diversas perspectivas. Vendas por usuário, vendas considerando a cor do produto. E eu vou cruzando as minhas informações e vou tendo resultados que relatam principalmente do passado e do presente, sem uma preocupação direta na ferramenta para com o futuro. Mas por que eu digo direta na ferramenta? Porque trata-se, os gestores já utilizavam da ferramentas de BI para se utilizar para decisões futuras. Isso é óbvio. Ninguém vai ficar vendo o passado ou a situação atual só porque vê como é que foi, para ver se foi legal ou se não foi legal, se foi bom ou se não foi bom. Se analisa o passado para se prever o futuro, né? Se utiliza a informação do passado para se prever e precaver de possibilidades futuras. Isso é para isso que ela serve, né? Então, a ferramenta, vamos pensar em um software em si, ele está mais preocupado em cruzar as informações, de mostrar dados, de mostrar índices, de mostrar correlações entre informações. A capacidade de predição estava na cabeça do gestor. Então, a priori, ferramentas de BI são para isso. Hoje em dia, temos ferramentas de BI que já fazem muito mais do que isso. E a análise preditiva, né, que é o que eu estava falando, ela vai além, ela cria modelos e algoritmos que ajudam a prever situações futuras. E também dizer o melhor cenário possível, né, que é a questão de simulação de cenários também. Mas esses modelos, esses algoritmos, eles foram criados com o quê? A gente pode acreditar em super ferramentas que vão te dizer para onde seguir? Mas se fosse assim, ia ter muita empresa dando certo, né, nesse mundo. E não é bem assim. Esses modelos, esses padrões de comportamento que eu chamo aqui, modelos, algoritmos, mas aqui padrões de comportamento, eles também são responsabilidade sua, o gestor. Uma ferramenta pode identificar possíveis padrões de comportamento com base no histórico, mas quem entende do negócio é o gestor. Ele entende que em determinadas situações se adota determinada posição, determinada ação, e esse padrão de comportamento frente a determinadas situações tem que partir do conhecimento, da expertise do gestor, alimentar uma ferramenta, uma possível ferramenta, para que ela sim possa ter mais variáveis para a tomada de decisão futura. Então, porque essa é uma responsabilidade sua também, porque eu falo isso, porque a inteligência do negócio está nas pessoas também, né? E os softwares vêm para contribuir. Eles precisam ser alimentados com essas regras de negócio para ajudar na tomada de decisão efetiva. Bom, alguns dados que vocês já podem até imaginar, né? Eu apresento aqui alguns gráficos em inglês, tá? Peço desculpa por isso, mas foi extraído aí de pesquisas do Aberdeen, de pesquisas do Gartner,
a respeito de dados. Então, complexidade dos dados. Aqui a gente fala de pequenas e médias e grandes empresas. Obviamente, quanto maior o número de fontes únicas de dados, maior a complexidade para a implementação no sistema de BI, projetos de BI. Então, para 15 fontes de dados, levei 63 dias. Uma empresa pequena. Agora, para 24 fontes de BI, não aumenta tanto. Vai para 98 dias o tempo médio de implementação no projeto de BI. Quais são os principais motivadores que levam as empresas a buscarem soluções para a estratégia de dados corporativos, para a gestão de dados corporativos? Primeira delas, com 53%, é que muita da informação crucial da minha empresa está sendo entregue atrasado, eu estou vendo depois. Se eu tivesse visto ela antes, eu teria tomado uma decisão melhor, eu teria feito uma coisa diferente. Então o tempo de resposta está muito devagar, eu não consigo ter informação no tempo que eu preciso. 47%, os dados não estão acessíveis para serem utilizados para análise. Aí a não disponibilidade do dado mesmo, né? Uma é chegar a informação atrasada, a outra é a não disponibilidade. 46%, bem perto, a informação os dados estão muito fragmentados. A gente usa esse termo de silos, né? Silos funcionais ou silos de dados. E por essa informação estar fragmentada, separada em fontes de dados diferentes, eu não consigo ter uma visão geral do meu negócio. E em 40%, o volume de dado está crescendo muito rápido do que a capacidade da infraestrutura da minha empresa. Ela pode aguentar. Então, esses são os principais motivadores para a busca de soluções na área de gestão de dados corporativos, gestão de dados organizacionais. O que se tem feito, então, para isso? Quais são as principais ações estratégicas? Essa mesma pesquisa revelou o que as empresas têm feito para isso. Uma pesquisa bem recente, tá? Então a gente vê aqui, criar uma estratégia a longo prazo para gerir Big Data. Então já se usa até o próprio termo Big Data. Então com 51% das respostas, a coluna mais escura ali as empresas top e a coluna mais clara da média das empresas de maneira geral. Daí a gente fala também da acessibilidade dos dados intrafunções, interdepartamentos, facilitar com que o dado transite mais facilmente dentro da organização. A questão de incorporar os requisitos dos usuários finais para os dados e a questão de identificar as fontes de dados principais responsáveis para análise, né? Identificar o que eu preciso mesmo avaliar. Mas vocês podem ver que disparadamente a gente tem as ações de implementar uma estratégia a longo prazo de gerir Big Data. Parece ser realmente a grande tendência do mercado. Em termos de recursos tecnológicos, o que as empresas utilizam hoje? As empresas top, assim como a maioria das outras também, utilizam plataformas de BI tradicionais. 81% das empresas têm plataformas de BI tradicionais como uso tecnológico para isso. Logo atrás, Data Query, Discovery Tools, ferramentas de Discovery, consulta de dados, né? Com 62%, relatórios interativos com desdobramento, e com 59%, tudo até próximo um dos outros, ferramentas para aprimorar a qualidade dos dados, né? Enriquecimento, limpeza, administrar os dados, reduzir até os dados para que eu tenha dados com mais qualidade. Mas, principalmente nas empresas top, best in class, o BI ainda é muito utilizado. No segundo nível, na média das indústrias, ainda a gente tem
61% e 63%, tanto o BI quanto outras ferramentas de consulta e descoberta de dados, que devem se assemelhar muito a ferramentas de BI também. Bom, quais são os passos para a minha sequência lógica de análise de dados e saber o que fazer com esses dados? O primeiro, eu deixei os termos principais em inglês aqui, que é o ingest, que é a coleta de dados de várias fontes. Então, primeiro tem que coletar dados de onde eles estejam, para depois poder agregá-los, fazer uma composição desses dados e alimentá-los em um banco de dados específico, alimentar em uma única fonte, seja fisicamente falando assim, ou logicamente falando, mais logicamente falando, né? De eu tê-los reunidos em um só ponto. Depois vem o store, que é o armazenamento dos dados, né? Então, depois eu coletá-los. Quando a gente fala em ingest, é que a gente tem muito em mente a questão dos dados tradicionais, dos dados clássicos. Mas a gente está falando, entanto, de dado não estruturado, de informação não estruturada disponível aí, dados de redes sociais, dados, como eu já citei alguns exemplos anteriores. Então, isso se torna muito mais relevante essa etapa de coleta de dados de várias fontes. Tá? Esse é um dos pontos mais desafiadores até. Depois store, armazenamento de dados. E daí sim, process, que é a gestão e a coordenação dos fluxos complexos de dados. As regras que eu falei, os padrões de comportamento. Como coordenar esses fluxos, como proceder com as análises, processar toda essa informação, para que ela seja útil e relevante para mim. Como a gente está falando, isso é o ciclo de abordagem do Big Data. Tá? E quando a gente fala em Big Data, a gente logo pensa, tá, mas não tem então uma solução, uma ferramenta, eu quero uma ferramenta de Big Data. O que existe é um conjunto de soluções. Né? Muito se fala no tal do Hadoop, no framework Hadoop. Eu até resolvi colocar um diagrama aqui para vocês só entenderem. Não é o propósito aqui também, mas entenderem como é que funciona esse ciclo do Hadoop. O Hadoop, há um tempo atrás, já existe e ainda continua bastante alta. Até tem outras, né? E vão surgir, obviamente, concorrentes para isso, mas é um projeto que se iniciou da Apache, open source, tudo que está na moda agora, colaborativo. Então o Big Data, que é essa grande nuvem de dados e informações, passa por um processo HDFS chamado aqui, que é de captura de dados. Passa por um outro ainda, que é o MapReduce, que surgiu começou no Google, depois a Apache abraçou mais, de redução dos dados para serem mais facilmente armazenados. Aí vem para o HBase, que daí sim é a parte do store. Essas duas primeiras etapas aí são a parte do ingest que a gente viu anteriormente. Daí vem uma ferramenta só específica para armazenagem dessas informações. Daí vai para o Hive, que já entra na parte de processamento, mas que é uma outra ferramenta. Isso é um conjunto, tá? Por isso que é chamado Framework Hadoop. É um conjunto de várias ferramentinhas open sources para tratar com essa informação não estruturada do Big Data. Aí sim chegar no algo que possa até ser extraído e analisado por uma própria ferramenta de BI tradicional. Né? Daí foi resolvido chamar aqui de BI Suite, mas pode se utilizar até as ferramentas mais clássicas, aí, como o SQL Server e abordagens mais clássicas, mais tradicionais, e onde eu posso analisar as minhas informações com uma ferramenta de BI. Certo? Não estou mandando ninguém sair correndo atrás disso, e que é a solução única e pronto, porque não é. É uma das alternativas que nós temos, e como é a mais badalada, a mais falada, eu resolvi trazer para vocês como é que funciona esse ciclo mais ou menos.
E até lanço aqui nessa mesma pesquisa que eu estava apresentando anteriormente, o que é a próxima geração tecnológica. Então, vem muito forte a compressão de dados, vem muito forte, já está bem atual, a virtualização da armazenagem, né? O armazenamento virtual. É o que a gente fala da nuvem, né? Tá tudo na nuvem. Hoje a gente coloca as informações todas na nuvem, tanto a agenda quanto arquivos, documentos. E a gente pode citar alguns exemplos do nosso dia a dia, até não tão corporativos, mas até música está virtual, está na nuvem. Com essas ferramentas como Spotify, Deezer, Radio, basta a minha infraestrutura de telefonia e tráfego de dados no Brasil aprimorar um pouco mais, de eu ter disponibilidade 3G, 4G onde quer que eu esteja, que eu não preciso ter mais muita capacidade de memória dos meus iPods, dos meus celulares para escutar música. Vou escutar tudo na nuvem com o meu perfil, compartilhando com as pessoas que eu quero. Então, até a gente brinca, né? Se o Google sair do ar, eu não sei mais minha agenda, não sei mais as minhas atividades para hoje, que muita gente usa. E corporativamente falando, né? Isso é uma solução que elas oferecem corporativamente também. Mas os recursos todos na nuvem, até da própria Microsoft, né? O OneDrive lá. Acessíveis, né? Além de tudo, são acessíveis. Eu compro licenças da Microsoft, hoje em dia bem mais barato, e ganho 1 tera para armazenar meus dados, e disponíveis aonde quer que eu esteja. Deduplication também é um estudo de uma tecnologia para simplificação de dados, reduzir capacidade de arquivos armazenados. Column Oriented Database também orientado a isso, processamento paralelo massivo. As pesquisas e a tecnologia vai evoluir para isso. Compressão, virtualização, processamento paralelo, para a gente conseguir sempre mais com menos, né? Bom, falando um pouco de estratégia de dados, somente 1 em cada 10 empresas tem estratégia de dados. Aí, Peter Aiken falando. E aí eu quero falar um pouco dos níveis de maturidade, entrando aqui numa outra fase um pouco da nossa apresentação. Os níveis de maturidade de uma empresa quanto à gestão e organização de seus dados. Aí você vai poder se enquadrar, se identificar em qual nível a sua empresa se encontra, para poder analisar e ver o que fazer, né? Então, no nível 1, indisciplinado, 35% das empresas. Projetos de TI reativos, normalmente conduzidos por um único indivíduo lá, que é o que carrega a carroça sozinho. Dados inconsistentes, duplicados, incapacidade de se adaptar às mudanças no negócio. Os executivos até desconhecem o custo dos dados. Não há padronização para limpeza ou distribuição dos dados. Nem para limpeza há uma padronização. Então, um nível bem disciplinado, 35% das empresas. O nível 2 é um nível reativo, 50% das empresas. Então, os negócios eles até influenciam os projetos de TI, mas não são tão mandatórios. Há pouca colaboração interfuncional. Há um custo alto para manter as múltiplas aplicações existentes, porque ainda existem múltiplas aplicações existentes. Projetos de pequena abrangência, eles não são tão interfuncionais assim. Pouca supervisão executiva. Já existe, mas de maneira mais pouca. É reativo. Eu preciso de alguma coisa? Opa, vamos ver como nós vamos resolver isso aqui. O negócio demanda alguma coisa? A TI vai ver o que vai fazer, onde é que está essa informação, onde é que está esses dados, como é que eu posso juntar isso tudo. Nível proativo, 10% das empresas, aí já reduz bastante. Vocês viram que temos só aqui 85% das empresas. Aqui eu tenho 10% das empresas que são os proativos. Então existe uma colaboração grande entre TI e negócios. Os dados eles são vistos como ativos estratégicos, não como uma coisa que eu vou precisar em algum momento. Uma equipe administra as regras de negócio e as definições de uso dos dados. Então há regras para o uso dos dados, tanto para a criação quanto para a limpeza, proceder limpezas do que é útil e o que não é, frequentemente. Há padrão para isso também. Há monitoramento em tempo real. Há ênfase na prevenção do que na correção de problemas com a qualidade dos dados. Então, produzir dados de qualidade e não manter dados de baixa qualidade. Então, empresas proativas. E nível nirvana, 5% das empresas
É difícil até citar algum exemplo disso, mas o nível governado. Então, os requisitos de negócio são os requisitos de negócio que orientam os projetos de TI, não vice-versa. Os processos de negócio eles são automatizados e repetíveis. As operações são otimizadas e as relações personalizadas com os clientes. Os projetos de dados eles são devidamente bancados, financiados. Existe preocupação com isso. E os executivos e usuários confiam em todas as decisões baseadas nos dados. Então, onde os dados estão sob plena governança. Eu queria ainda citar alguns pontos para melhoria da gestão de seus dados. Alguns tópicos, regras básicas para você fazer também uma autoanálise em relação a como anda as suas ferramentas. Então, avalie a maturidade em BI e gestão de dados da sua organização. Considere a eficiência das suas ferramentas e aplicações atuais. Veja o que você tem hoje, se são eficientes, se não são eficientes. Reduza o número de fontes, o número de planilhas eletrônicas. Eu até falo de planilhas eletrônicas porque ainda é muito utilizado, principalmente dados para gestão de desempenho. Compare os recursos de BI que você tem com os que você quer ou com os que você precisa. Avalie se os produtos que estão em uso podem fazer a gestão dos dados corretamente. Identifique os tipos de dados que você precisa avaliar e analisar. O que realmente importa. Se é tudo isso que eu realmente estou tentando analisar e avaliar. Considere a adoção de novos indicadores para a gestão de desempenho. Não só digo novos, porque quanto mais dados para organizar. Mas eu preciso de informações relevantes. Então talvez seja a expansão aqui. Não a adoção de novos, talvez. Identifique barreiras corporativas que impedem a melhoria da gestão de dados. Isso com certeza há. Procure soluções alternativas e examine softwares que podem ser utilizados de maneira interfuncional na organização. Isso foi muito falado ali na parte dos níveis de maturidade. A gente não pensa muito nisso, a questão da interfuncionalidade, da colaboração. Bom, eu quase finalizando já a apresentação, eu ainda listo que a Soft Expert, que é a empresa que promove esse webinar, ela tem uma solução de gestão da excelência corporativa. A gente fala de gestão de dados, a gente tem que falar de várias ferramentas. A gente fala de gestão de informação, a gente tem que falar de várias ferramentas. A gente pode classicamente pensar numa ferramenta de gestão de conteúdo, onde eu vou lá meus dados, meus documentos, meu conteúdo. Mas a gente fala de gestão de desempenho, que é muita informação para tomar alguma decisão. A gente fala em processos, a gente fala em projetos, a gente fala em ativos, seja físicos ou intangíveis. A gente fala em qualidade. Então a SoftEx apresenta uma suíte com 12 soluções que ajuda as empresas a trabalhar os seus dados corporativos, a sua estratégia de dados corporativos. Vou mostrar algumas telas rapidamente. Então, como eu falei, gestão de documentos. Tenho classificação de dados aqui do lado esquerdo. A classificação dos meus dados em categorias, a organização em tipos em formatos de arquivos, a visualização prévia e rápida. Então, a organização dos meus dados dentro de um software que não estão simplesmente relacionados somente a documentos, que a gente pensa, mas também a desempenho. Então, com indicadores, gráficos históricos, situação atual, status em tempo real, de como andam os meus indicadores, que também é informação da minha empresa, importantíssimo para tomar decisão. Eu tenho uma ferramenta de BPM, uma ferramenta de modelagem nos meus processos. Isso é muito importante, não só para o mapeamento dos meus processos, mas no dia a dia. Muito da falha na gestão da informação está pela ausência de um fluxo padrão para que a informação circule. Então, se eu preciso cumprir determinadas atividades, determinados passos para a realização de determinada tarefa, se elas forem mapeadas, desenhadas e automatizadas, que é o que essa ferramenta faz, a informação corre num fluxo administrável, controlável. Então, uma requisição de compras especiais, aqui está. Se não houver um fluxo para isso, não vai funcionar. Vai ser cada um pedindo alguma coisa para comprar e vai ser atendido quem berrar primeiro. Mas se há um fluxo, a informação está lá, eu consigo medir, consigo monitorar, consigo ter resultados melhores.
projetos da mesma forma. Se eu estruturo grandes ações para serem feitas a médio e longo prazo dentro de um projeto, com atividades, com responsáveis, eu consigo medir, consigo monitorar, consigo acompanhar. É informação? É dado? É estratégia de dados organizacionais? É. Aqui um gráfico gigante representado. E um dashboard, né? Seja um dado de um indicador, seja um dado de um projeto, de um processo, de um ativo, ele pode ser personalizado para que eu veja o que eu preciso ver. Aí que está um grande segredo também da gestão de dados organizacionais. O que eu preciso ver? Quando? Dashboards. Para que eu veja o que o meu perfil, o meu usuário precisa ver, a minha função precisa ver. Em termos gráficos, em termos práticos, em termos de fácil acessibilidade, para que eu possa tomar uma decisão correta. Então vejo ocorrências, vejo incidentes, vejo processos abertos, vejo chamados, vejo os principais documentos acessados, vejo os status das minhas atividades em painéis. Essas todas são telas extraídas da solução da Soft Expert, que é uma solução para excelência corporativa, que quer ofertar uma solução para o mercado da organização dos seus dados. Big Data, não vou falar que é uma solução para Big Data, porque como a gente viu, Big Data é um termo, é um conceito que está tentando ser operacionalizado. A gente viu o Hadoop como uma alternativa para coleta principalmente os dados não estruturados. Mas ferramentas de gestão corporativa não são necessárias e ajudam muito no dia a dia da minha organização, no sentido da organização dos meus dados estratégicos, dos meus dados organizacionais. Não vai ter uma solução, uma abordagem específica, única, que vá trazer uma solução para todos os seus problemas em termos. Eu quero uma solução para o Big Data, por exemplo. E o BI está fora? Não, está dentro. Não botei uma tela aqui, esqueci. Mas nós temos, nessa suíte toda, tem uma tela de BI que extrai e cruza todas essas informações também. Assim como podem ser visualizadas no dashboard posteriormente. Elas continuam valendo, elas continuam tendo sua valia, elas continuam evoluindo, as ferramentas de BI, né, para suportar predição, previsão do futuro também, né? Então, Business Analytics, BI, Big Data, nós vamos continuar ouvindo muito desses três termos e de outros que podem vir a surgir, mas tudo está falando de gestão, classificação, governança de dados, de informações. Não está falando de coisa diferente, ok? Eu agradeço a participação de todos e a gente passa agora para a sessão de perguntas, coordenada aqui pela Giane. Obrigada, Tobias, pela apresentação. Abrimos agora o espaço para as respostas das perguntas enviadas pelo site. Caso ainda não tenha feito sua pergunta, acesse nosso site www.softexpert.com.br/se-perguntas. Lembramos que as perguntas que eventualmente não forem respondidas neste momento serão esclarecidas após a apresentação pelo e-mail do apresentador. Tobias, vamos para a primeira pergunta. Existe uma única solução que pode resolver a gestão de dados corporativos? Pensando em captura, organização e análise? Bom, isso foi o que eu falei agora no final, né? Não vai ter uma solução. A única alternativa que eu mostrei para vocês foi um framework com várias soluções open source, que vai dar bastante trabalho também. Então, parte muito de utilizarmos as ferramentas que temos. Se temos uma ferramenta de BI, como aquela autoanálise que foram feitas nos últimos slides. Se elas atendem o que eu preciso hoje, eu preciso complementar com alguma outra informação, não armazeno corretamente os meus dados, não consigo capturá-los. É preciso uma análise crítica e para selecionar uma solução que possa atender às necessidades específicas da organização e não às necessidades de uma tendência, de uma imagem gerada pelo mercado como sendo a ideal, como é o caso do Big Data, né? Então, estou falando da Soft Expert aqui, falei da Soft Expert porque ela tem um grande portfólio para atender grande parte das necessidades que
que a gestão de dados organizacionais oferece. Então, eu consigo resolver muitos dos problemas com soluções com um portfólio de soluções que existem no mercado, que a Softexer disponibiliza também, como vocês puderam ver. Encerramos agora a sessão de perguntas deste webinar. Caso houverem dúvidas, o e-mail do apresentador está disponível na tela. Em nome da SoftExpert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Nossos próximos eventos estão na lista no site www.softexpert.com.br. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.